Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo a essa videoaula, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. E agora a gente vai conversar, dando continuidade para o videoaula, para a videoaula do capítulo 13, sobre ainda a taxa de juros na teoria geral. Tá? Então a gente vem falando disso desde o último vídeo. E agora, uma vez que lá no capítulo 13 nós definimos o que é, teoricamente, o conceito, portanto, o que é conceitualmente a taxa de juros para Keynes, a gente vai entender, tá? Primeiro, por que as pessoas demandam moeda, tudo bem? E depois a gente vai entender como é que esse processo de demanda e de oferta de moeda estabelece determinado valor, determinado número, determinado patamar, nível, tá? E também, claro, faz variar a taxa de juros, tudo bem? Então, vejamos, um pequeno preâmbulo, tá? Vou ser muito rápido aqui porque a gente vem falando desse preâmbulo simplesmente desde a primeira videoaula, tá? O que Keynes está tentando entender é basicamente o que é que define o investimento. E Keynes quer explicar o que é que define o investimento, porque ele está tentando, no livro como um todo, explicar o que é que define a demanda agregada. Tá? E a partir da definição da demanda agregada, Keynes vai explicar, tá, o que é que define o emprego e o produto. Essas são as intenções de Keynes. Tá? A gente já falou sobre isso inúmeras vezes. E quando Keynes está comentando sobre a taxa de juros, ele está falando, primeiro, da taxa de juros do mercado. Não é a taxa de juros do Banco Central, é a taxa de juros do mercado. O que é a taxa de juros do mercado? Por exemplo, é o preço que você, que está me assistindo, que está me ouvindo, cobraria para poder emprestar para alguém que te pedir emprestado. Isso é uma taxa de juros de mercado, ou seja, não é uma taxa de juros controlada, mantida, estabelecida, tá, pelo Banco Central ou pelo Tesouro Nacional vendendo títulos longos. O Tesouro trabalha com dívida de longo prazo porque ele está lidando com política fiscal, o Banco Central trabalha com dívida de curto prazo porque ele está lidando com política monetária, mas nem política monetária nem política fiscal são temas dessa aula. E é por isso que a gente vai lidar aqui o tempo todo, tá, com a taxa de juros, que é uma taxa de juros que é marcada sobre investimentos, tá, no mercado financeiro. É bem diferente desse investimento aqui, ó. Esse investimento aqui é um investimento, tá, que é produtivo. Nós já falamos sobre isso lá no videoaula do capítulo 13. Investimento produtivo é o que nos preocupa, porque é esse investimento produtivo aqui que gera N, é esse investimento produtivo aqui que gera produto, tudo bem? O investimento financeiro não necessariamente gera imediatamente bens e serviços, produto, tudo bem? Mas vejamos, Keynes já está colocando aqui desde o começo, né? Se o que explica o investimento, que é a variável que dá a dinâmica na economia, é, por um lado, a eficiência marginal do capital e, por outro lado, a taxa de juros, o que Keynes está nos contando, tá, é que eu vou comparar a taxa de retorno do investimento produtivo, que é a eficiência marginal do capital, com a taxa de juros, que é um retorno dado por quem? Pelo sistema financeiro. Então, o que Keynes está tratando aqui é do custo de oportunidade que todo mundo que quer fazer um investimento tem quando precisa decidir entre fazer um investimento produtivo que gera imediatamente bens e serviços, vis-à-vis fazer um investimento financeiro, tá, que não gera imediatamente bens e serviços. Pode sim ser elevada a produção de bens e serviços quando alguém tomou um empréstimo para investir produtivamente, mas não necessariamente e imediatamente vai, tá, ao âmbito real da economia. É isso daqui que está estruturado. Toda vez que eu digo para vocês, tá, que o investimento é definido pela eficiência marginal do capital, a TIR, aquilo que vocês esperam de taxa de retorno da compra de bens de capital, versus, tá, uma taxa de juros, que é o que vocês ganharão se investirem no mercado financeiro. Essa é a história. Agora a gente está falando da definição da taxa de juros, e é por isso que a gente vai insistir tanto, tá, em falar do mercado financeiro. Por quê? Porque é ali que se troca moeda, tá? Moeda é trocada no sistema financeiro. E nós sabemos que moeda é o quê? Liquidez, tudo bem?
Nós já vimos isso lá do capítulo 13. E lá Keynes nos contou da história da preferência pela liquidez. Moeda é liquidez, ela tem a liquidez máxima da economia. E, nesse sentido, toda vez que as pessoas emprestam o recurso que elas têm, elas basicamente abrem mão da liquidez. E o que elas pedem como premiação por enfrentarem a incerteza e os riscos de abrir mão da liquidez? Um bônus chamado taxa de juros, é uma taxa de retorno. Tudo bem? Por que uma determinada taxa de juros tem um patamar? Tá? Para que a gente possa entender isso, a gente vai ter que entender por que as pessoas querem moeda, né? São as razões psicológicas, está aqui, é o nome do capítulo, são as razões psicológicas para a gente querer moeda. Tudo bem? Por que a gente demanda moeda, né? Qual que é a razão para a gente demandar moeda? Tudo bem? Então Keynes vai debater quais são as razões para que a gente demande moeda, tá? E lá dentre essas razões tem uma que vai definir a quantidade de moeda que nós topamos ofertar no sistema financeiro. Mas, obviamente, sempre que nós topamos abrir mão da moeda que temos na mão, o que a gente está fazendo, em última instância, é abrindo mão da preferência pela liquidez. Vai ser, e nós veremos isso daqui a pouquinho, mas aqui já é para puxar o gancho, tá, na mente de vocês, vai ser, tá, o conjunto das diferentes preferências pela liquidez que definirá o patamar da taxa de juros. Isso é claro. Se todo mundo quer dinheiro na mão, tem preferência máxima pela liquidez, a taxa de juros vai explodir, porque não tem ninguém ofertando dinheiro. Se as pessoas têm uma preferência pela liquidez menor, tá, elas ofertam dinheiro. A taxa de juros, portanto, tende a ter um movimento mais baixista. Logo, é uma história de oferta e demanda por moeda, sim, mas que é feita pelos agentes. E pelos agentes, quando eles estão, tá, com diferentes preferências pela liquidez. É isso daqui que vai definir a taxa de juros, tá? É isso já para poder fazer o contato do capítulo 13, que nos ensinou o que é preferência pela liquidez, com o capítulo 15, que vai nos mostrar por que a gente tem, tá, diferentes, primeiro, preferências pela liquidez, ou seja, formas de demandar moeda, e o que é, em última instância, dentre essas formas, aquela que vai no mercado financeiro definir a taxa de juros. Tudo bem? Esse é o nosso percurso agora. Então, Keynes vai estabelecer 3 motivos pelos quais as pessoas querem ter moeda. Tá? O primeiro motivo é muito conhecido, é o motivo transação. É a moeda como meio de troca. É a necessidade de termos moeda no bolso, sejamos nós, tá? Famílias, sejamos nós empresas, para que possamos enfrentar um período entre recebimento de recurso e o conjunto de gastos que a gente faz. Tá? Então peguemos nós, famílias. A gente não recebe todos os dias. A gente recebe em 2 momentos no mês, talvez um, se a gente for informal, até podemos receber todos os dias. Tá? Mas a gente tem uma oscilação de entrada de recurso e, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a compra da comida, a compra do transporte público, a compra de elementos, de medicamentos, por exemplo, elementos de saúde, de higiene pessoal, e a gente faz esses gastos diariamente. De forma que se a gente não recebe todo dia, mas faz gastos quase diariamente pelo menos, tá? A gente precisa coordenar isso daí. Para coordenar isso daí, a gente tem que ter moeda na mão. Se a gente tem moeda na mão, tem uma preferência pela liquidez. Qual é o motivo para ter essa moeda na mão? Motivo, tá? Transação. Keynes vai separar esse motivo transação em 2 frentes, tá? Mas que são muito simples, porque a lógica é a mesma. Quais são essas frentes? Motivo renda, se eu estou falando de famílias, motivo negócio, se eu estou falando de empresas, mas a lógica é a mesma, só o nome que muda para definir quem é que está fazendo essa demanda. Tá? Eu já vou adiantar para vocês, mas nós veremos agorinha, tá? O motivo transação depende da renda, tudo bem? Motivo transação é imediatamente dependente da renda que nós temos, porque se a gente não tem renda, a gente não faz transação. Essa é a lógica. Motivo 2 para a gente demandar moeda, precaução. Tá? Motivo precaução é essencialmente decorrente da incerteza. E a incerteza pode acontecer por 2 coisas. Uma, eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu preciso ter a moeda na mão para eu enfrentar esse futuro. Tudo bem? De repente quebrei a perna, tá? E aí, como é que eu vou poder
custear o gesso, como é que eu vou poder custear a bota, talvez uma cirurgia, qualquer coisa nesse sentido. Bem, para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter recurso. Então, por um lado, a incerteza tem que ver com as adversidades que nós corremos na vida. Por outro lado, a incerteza tem que ver também com a possibilidade de a gente ganhar, tá, recursos a partir de uma determinada, por exemplo, chance, tá, de eu comprar um ativo financeiro A ou B, e esse ativo financeiro A ou B, para eu poder comprar e receber o recurso que eu espero, tá, ele precisará, ao ser adquirido, precisará ser pago. E para que eu possa fazer tal pagamento, eu tenho que ter poupança, tá? Então, a demanda de moeda por precaução serve para a gente enfrentar adversidades ou para a gente aproveitar oportunidades inesperadas de ganho. Mas independente de um ou de outro, tá? Esse motivo, ele necessariamente passa pela incerteza com relação ao futuro. E ele é intimamente relacionado com o motivo especulação, mas não se preocupem com isso agora, porque eu vou explicar para vocês, tá, na sequência. Mas deixa eu explicar antes o que é o motivo especulação. O motivo especulação é o que Keynes disse, tá, de nós usarmos o recurso para tentarmos ganhar mais recurso. Então vejam, o motivo especulação, ele é necessariamente uma demanda de moeda que vira oferta de moeda. Como assim? Como assim? Basicamente é o seguinte, olha só. Keynes está dizendo que pelo motivo especulação, nós tentamos ganhar mais dinheiro usando o dinheiro que nós temos na mão. Então a gente precisa investir. Como a gente está falando de taxa de juros, a gente quer entender como a taxa de juros se define, necessariamente a gente está no mundo do mercado financeiro, porque é lá que a taxa de juros se define, tudo bem? Então vejamos, quando eu quero ganhar mais dinheiro usando o dinheiro que eu tenho, primeiro eu tenho que ter poupado. Então ali vem o motivo precaução já, sendo a fonte de recurso para o motivo especulação. Mas vamos para o motivo especulação. Se eu acho que a taxa de juros terá um comportamento, por exemplo, aqui no Brasil, altista, a taxa pós-fixada vai ter um comportamento altista, o que eu faço? Tá? Eu vou ter que comprar o que está me pagando a taxa de juros. Quando eu compro o que está me pagando a taxa de juros, eu abro mão da moeda na mão. Faz sentido? Tudo bem? Vejam só, para eu poder comprar um CDB, um título público, eu abro mão da moeda e compro um ativo. Logo, o motivo especulação, que é o motivo de se usar dinheiro para poder se tentar ganhar mais dinheiro, achando que sabe melhor do que o mercado o que vai acontecer, por exemplo, com a taxa de juros, tá? Ele é uma ponte. Ele é uma ponte porque vocês pegam o dinheiro na mão e investem o dinheiro. E quando vocês investem o dinheiro foi embora. É por isso que vocês recebem um juro, um prêmio, por emprestarem o dinheiro. Então, o motivo especulação, ele é uma imensa ponte. Tudo bem? Ele é uma imensa ponte, porque vocês pegam o dinheiro e aplicam no mercado de ações, por exemplo. Ponto. Tá? Então, isso mostra a natureza do motivo especulação. E por ele ser essa ponte, ele vai ser muito fluido. Ele vai e volta muito rápido. E a gente vai perceber que ele vai e volta decorrendo do quê? Tá? Desse negocinho aqui, ó, da preferência pela liquidez. E vai ser esse vai e volta muito rápido que define a taxa de juros. Vamos caminhando, tudo bem? Olha só, quais são as variáveis que definem, tá, esses motivos de demanda por moeda? Para o motivo transação, que foi o primeiro que a gente viu, eu já comentei com vocês, o que explica o motivo transação é a renda. Tudo bem? Se a pessoa não tem renda, ela não vai conseguir fazer transações. Tudo bem? Agora, o que é esse Lzinho, tá, que de repente surgiu aqui? Esse Lzinho que de repente surgiu aqui nada mais é do que o nome que a gente está dando para aquele F que antes a gente colocava nas funções, tudo bem? Mas por que você fez isso? Tá? Não foi eu que fiz isso, foi Keynes que fez isso. Eu basicamente respeitei o que Keynes fez, tá? Então antes a gente estava escrevendo sempre alguma coisa é função de outra, tá? Desculpa a minha letra, vocês sabem que eu tenho dificuldade de mexer na lousa digital diversas vezes, mas o que a gente fez aqui foi trocar o nome de F por uma função L, liquidez. Então aqui não tem diferença nenhuma ao que a gente está acostumado. Nada, nada. Não se preocupem com isso. Se preocupem em entender, tá, que basicamente, demanda de moeda para transação, eu ter moeda na mão, M, tá, para sobrescrito T, transações,
depende da renda, tudo bem? Eu ter moeda na mão para, tá, uma precaução, que é esse segundo ponto aqui, ó, tudo bem? Aqui está T, me desculpem, está errado, é P. Depende do quê? Depende primeiro de eu ter renda, porque se eu não tenho renda, eu não poupo. Tá? E segundo, depende do quê? Depende da taxa de juros, porque eu vou olhar para essa taxa de juros e aí eu deixo de ter o dinheiro para precaução, jogo para especulação e da especulação ele já sai ofertado no sistema financeiro para tentar ganhar a taxa de juros. Entendam o processo, entendam o que vocês fazem. Vocês fazem isso todo dia. Se vocês investem, o dinheiro não é mais de vocês. Fábio, mas eu tenho liquidez imediata, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento, resgate automático. Vejam o nome, resgate. Resgate. Se vocês estão resgatando, é porque já não está com vocês. Então, tá? Quando vocês pegam um extrato, lá tem investimentos tanto, e você sabe que é resgate automático, aquele dinheiro não está na mão de vocês, está na mão de outra pessoa. Vocês ofertaram o dinheiro. Se vocês trazem de volta para a conta corrente, por exemplo, aí é motivo de precaução. Se vocês, tá, colocam em qualquer investimento, inclusive caderneta de poupança, vocês estão fazendo investimento, vocês estão ofertando moeda. Uma ressalva, Keynes, na teoria geral, tá, ele não colocou a taxa de juros como determinante do motivo precaução, mas ele lida com a taxa de juros como determinante do motivo precaução o tempo todo. Vejam só, na definição de Keynes do motivo precaução, ele coloca: a gente precisa ter recurso poupado para ganhar qualquer tipo de ativo que porventura chegue e me pague um juro bom. Como é que eu vou ganhar esse juro? Especulação. Motivo especulação. Logo, tá, necessariamente a taxa de juros define o motivo precaução também. Porque quando o dinheiro é levado a esse terceiro motivo, que é o motivo especulação, tá, o dinheiro vem de uma poupança prévia. O nome dessa poupança prévia é motivo precaução. Só para trocar em miúdos, eu sei que isso daqui não é trivial, eu sei que é difícil, eu sei que vai e volta muita coisa, mas é assim, não é culpa minha, me desculpem, tá? Se a pessoa tem uma alta preferência pela liquidez, ela vai ficar no mundo da precaução. O dinheiro vai ficar no bolso, não vai ser vendaval, como diz a maravilhosa música, dinheiro na mão, é vendaval. Olha só, tá? O precaução é dinheiro na mão, né? Quando a pessoa topa, porque ela tem menor preferência pela liquidez, investir esse recurso, a gente vai para o mundo da especulação. É só entender o processo, de onde a coisa vem para onde a coisa vai. Só, tudo bem? Eu sei que não é trivial, mas pensem em vocês, não tentem entender só pelo livro ou por esse videoaula, tá? Pensem em vocês e ter dinheiro na mão, não ter dinheiro na mão. Se vocês emprestaram, vocês toparam ter menor preferência pela liquidez. Vem taxa de juros aí, mas o dinheiro não está na mão de vocês. Tudo bem? Do que depende o motivo especulação? Aqui me desculpem, é especulação, tá? De onde vem o motivo, o que define, melhor dizendo, o motivo de especulação de demanda por moeda, tá? Taxa de juros. Mais especificamente, aquilo que eu espero da diferença entre a taxa de juros hoje e amanhã, porque é isso que dá ganho para vocês, tudo bem? Ah, mas como assim? Bem, o Brasil tem um detalhe que é muito interessante, né? A gente tem uma taxa de juros pós-fixada, o Brasil é muito pós-fixado, é diferente do mundo, o mundo é muito pré-fixado, tá? E a diferença entre o pré-fixado e o pós-fixado é o seguinte: no pré-fixado, vou falar só dele, tá? No mundo pré-fixado, tá? O mundo de renda fixa também, o que nós fazemos? Quando vocês contratam, por exemplo, compram uma dívida de 10, tá? Essa dívida de 10, me desculpe, a lousa está extremamente sensível, por isso que a letra está tão difícil, eu não sabia que ela estava assim, me perdoe. Quando vocês compram lá um título, vou fazer aqui, ó, de 5, tá? Vou apagar isso daqui, porque 5 é mais fácil de escrever. Então, o título vale 5, e na hora da oferta dele no mercado financeiro, vocês, tá, terão a aquisição de um título de 5, mas efetivamente vocês pagam nesse título 3, vamos supor, tá? Tudo bem? Tem uma diferença de 2 aqui, não tem? Tem uma diferença de 2, e essa diferença de 2 é a taxa de juros, tudo bem? Então aqui está a diferença de 2. Mas espera aí, o título valia 5, eu paguei 3? E aí lá na frente, quando o título for, tá, vocês passarem o título ao devedor e o devedor lhes devolver o dinheiro, ele vai devolver quanto? 5, tudo bem? Então, no momento A, vocês passam para ele 3,
Né? No momento B, ele devolve para vocês 5. Essa diferença de 2 é a taxa de juros. Tudo bem? E é muito importante vocês entenderem isso, porque no mundo, fundamentalmente, funciona em muito. Existe pós-fixação? Existe. Mas funciona em muito, tá? Por pré-fixação. E a diferença da pré-fixação é que se amanhã, tá, a taxa de juros for para 1, portanto, se a taxa de juros cair, né, o título de vocês no mercado vai valer 4. Por quê? Porque o título está sendo negociado todo dia. Todo dia tem gente trocando título, um título público, por exemplo. Tá? E aí, se a taxa de juros diminuir, é o mesmo processo que eu expliquei para vocês. Não é meu papel lhes explicar isso daqui, mas eu vou ajudar, porque para a gente entender melhor o capítulo 15, isso daqui ajuda. Tá? Então, se amanhã, tá, por razões de mercado, a taxa de juros for para 1, o papel que vocês têm na mão, que vocês compraram por 3, amanhã está valendo 4. Tá? E se vocês quiserem recurso na mão amanhã, vocês vendem por 4 e já ganharam. Tudo bem? Eu sei que parece confuso, porque no Brasil a gente pensa de forma pós-fixada sempre. Não há essa variação do ganho de capital ou da perda de capital. Como assim perda? Porque se a taxa de juros for para 3, amanhã, tudo bem? Se a taxa de juros for para 3, o preço do papel de vocês no mercado amanhã é 2. Tá? Quando é que vocês conseguem recuperar os 5 que vocês pretendiam? Lá no final da maturidade. Mas vamos supor que vocês compraram um título de 30 anos e amanhã ele tem uma variação de preço. Você fala, não, o custo do futuro está muito longo, eu vou trocar amanhã meu título e vou pegar esse ganho de 1 que eu tive se o juro cair para 1. Tudo bem? É confuso? É, eu sei que é confuso. Eu também demorei muito a entender isso daqui. Tá? Mas porque a gente pensa de maneira pós-fixada. Então, o que vale é vocês correrem atrás de entender isso daqui, que não é meu papel, é só para facilitar, tá, a conversa que a gente terá agora. Tá? Voltando para isso daqui, que é o que nos interessa nesse instante. Essas variáveis que definem, tá, cada um dos motivos, elas travam relações, claro, com a demanda por moeda. Tudo bem? Então, o total de moeda, preferência pela liquidez, que nós teremos na mão, é a soma da transação mais o motivo precaução, mais aquele motivo especulação que eu mantenho na mão. Então é o seguinte, eu quero entrar no mercado, estou só esperando hoje, tá, a melhor taxa de juros que eu acho que acontecerá. Então eu estou aqui, ó, na ponte entre o motivo precaução e o motivo especulação. A partir do momento, tá, em que eu investi, esse dinheiro saiu da mão. Tudo bem? Essas variáveis explicativas e a demanda de moeda para transação, precaução e especulação travam relações interessantes. Vamos as ver, tá? A primeira delas é a relação entre o motivo transação, tá, e a renda. Quem vai chamar a relação do motivo transação e a renda de velocidade e renda da moeda. Então esse V, o que é? Velocidade e renda da moeda, é a velocidade de circulação da moeda. Tá? Então, num linguajar bem fácil, velocidade de circulação da moeda é o quanto que uma unidade de moeda, uma nota de R$200, uma nota de R$100, uma nota de R$50, uma moeda de R$1 gira na economia. Quanto mais ela girar, quanto maior for a velocidade de circulação da moeda numa economia, então, quanto maior for a velocidade de circulação, tá, menor será a necessidade que eu tenho de manter moeda na mão para fazer transações. Por quê? Porque como a moeda gira muito rápido, tá, ela sai e de repente ela já volta para minha mão. Então eu não preciso ficar tão preocupado em ter dinheiro no bolso o tempo todo para fazer transações, porque a moeda gira muito, ela tem uma velocidade de circulação muito alta, tudo bem? Do que depende essa velocidade de circulação da moeda? Tá? Depende dos hábitos sociais, se o país usa muito a moeda manual, como no Brasil ou não. Depende da organização bancária e industrial, o que é isso? Tá? Se as pessoas têm contas nos bancos, se a indústria daquele país, tá, é organizada, muito bem concatenada, fazendo com que o recurso gire bastante. Tá? Por exemplo, o Brasil tem um bom sistema de meios de pagamento, são várias maquininhas que a gente tem, mas mesmo assim o Brasil é um país desbancarizado. Tá? Então a gente usa muita moeda manual, mesmo tendo esse contingente gigantesco de maquininhas, que é um mercado, tá, de
de processamento de meios de pagamento, que é bem competitivo. Então, por um lado, a gente conseguiria ter um giro da moeda muito bom. Por outro lado, como a gente é um país desbancarizado, muita moeda manual é demandada. Tudo bem? A distribuição de renda, isso daqui é claro, e tem tudo que ver com quem é que detém maior contingente de recursos. Por exemplo, se a gente está num mundo, tá, como o Brasil, que é muito desigual, né, os mais ricos, que poupam mais, terão mais moeda na mão. Então isso tende a diminuir um pouco a velocidade de circulação da moeda, tudo bem? Ao mesmo tempo, como o Brasil é muito desigual e muito desbancarizado, muita gente tem muita moeda na mão porque não está no sistema bancário, tá? Então isso talvez faça com que a velocidade de circulação da moeda caia mais ainda nesse país, porque as pessoas, por não terem dinheiro no banco, deixam dinheiro em casa. Tá? E o dinheiro em casa ele gira menos, ou ele gira mais lentamente do que o dinheiro no sistema bancário. Como é que o dinheiro no sistema bancário gira mais rapidamente? Pensem em vocês, toda vez que vocês fazem transferência, na hora, imediatamente. Tá? Isso permite que uma pessoa que talvez esteja querendo fazer uma transferência e receba de vocês uma transferência, faça essa transferência na hora. Tudo bem? Então é muito mais rápido nesse sentido. Tá? Então um país desbancarizado e com a população que está fora do banco, tá, usando muita moeda manual, tem uma velocidade de circulação da moeda menor, tudo bem? Custo de se manter em recursos ociosos, o que é isso? Taxa de juros, tá? Se a taxa de juros está muito baixa, eu vou manter moeda para transação, eu vou querer comprar as coisas, porque o custo do hoje tá barato em relação ao amanhã com a taxa de juros baixa, tudo bem? Então isso vai fazer com que, em última instância, eu mantenha recursos na mão. Se a taxa de juros aumenta muito, tá, eu vou querer ganhar com essa taxa de juros, eu deixo de consumir, portanto, eu deixo de transacionar, consumir e transacionar hoje para tentar ganhar essa taxa de juros. Tudo bem? Mas o fundamental aqui é vocês entenderem que o motivo transação é moeda como meio de troca. Tá bem? Vamos lá. Agora a gente entende a relação do motivo precaução, tá, com a renda e com a taxa de juros, tá? Aqui é aquela questão da ponte que eu comentei com vocês, que é o motivo especulação, mas para eu poder fazer especulação com recurso, eu preciso ter o recurso. E como é que eu poupo o recurso? Motivo precaução. Se eu mantenho o recurso poupado, tá, como dinheiro na mão, como tesouro, como dinheiro na carteira, moeda manual, cofrinho, aquele porquinho que a gente coloca as moedas, isso é motivo precaução, precaução mesmo. Tá? Isso daí é moeda entesourada. Nesse mundo, a gente está no mundo em que eu preferi manter a renda como renda. Tudo bem? Então eu preferi manter a poupança como preferência pela liquidez pura, como tesouro. O que é isso? Onde é que as pessoas antigamente guardavam seus tesouros? Sua riqueza? Num baú. Por isso que a gente fala que a pessoa que mantém moeda hoje na mão, tá? A mesma moeda não tendo lastro com absolutamente nada, uma pessoa que mantém moeda na mão está entesourando. E quando uma pessoa faz isso, ela faz isso por quê? Porque ela tem preferência máxima pela liquidez. E quando ela está fazendo isso, tá, ela está dentro do motivo precaução, praticando a renda como o determinante maior do motivo precaução. Tudo bem? Porque a pessoa só quer ter o dinheirinho na mão ali, haja, tá, o que houver. Agora, se a pessoa resolve usar esse recurso que ela entesourou, que ela poupou, para tentar ganhar mais recurso amanhã, ela foi para o mundo, tá, do motivo especulação. Tudo bem? E quando ela vai para o mundo do motivo especulação, a gente vai entender agora a relação entre, tá, o motivo especulação e a taxa de juros. E o motivo especulação, tá, e a taxa de juros tem uma relação que é, isso daqui é o dinheiro que eu vou manter para o motivo especulação. Tudo bem? Me desculpem a letra mais uma vez. Isso daqui é a taxa de juros. Essa relação é decrescente. Como assim? Tá? É muito óbvio de entender isso daqui, mas não intuitivo, tudo bem? Por isso que a diferença entre óbvio e intuitivo existe, tá? Olha só, quando a taxa de juros é alta, lembrem-se do motivo de especulação ser a ponte entre eu demandar moeda e jogar para o mercado, tá? Quando a taxa de juros é alta, eu vou querer ter dinheiro na mão para o motivo de especulação e eu vou querer ofertar esse recurso no mercado para ganhar a taxa de juros. Bem, óbvio, né? Se eu quero ganhar a taxa de juros, eu vou ofertar essa moeda. Se eu ofertei essa moeda, o dinheiro já não está mais na minha mão pelo motivo de especulação. Tudo bem? Da mesma forma, se a taxa de juros está muito baixa, tá? Aí o motivo de especulação, ele está lá no mundo da precaução. Como assim? É a mesma coisa? Não!
Pessoal, o mundo é dinâmico, não adianta achar que tem uma gavetinha. Então, se a taxa de juros está muito baixa e eu acho que não paga o risco de eu emprestar o meu recurso, eu vou deixar o meu recurso entesourado. É por isso que quando a taxa de juros está muito baixa, vejamos, daí eu tenho muito dinheiro na mão que eu posso especular a qualquer momento, mas enquanto eu não especular com esse dinheiro, tá? Esse dinheiro é uma precaução que eu tenho. Daí que eu insisti para vocês entenderem a relação do motivo precaução com a taxa de juros, porque é a maneira pela qual nós atuamos. Se eu tenho recurso na mão e não acho que vale a pena investir agora, eu não estou especulando, tudo bem? Mas eu tenho aquele dinheiro ali para especular a qualquer momento. A taxa de juros começou a subir, achei que valeu a pena entrar no mercado, entrei no mundo da especulação. Agora, o mundo da especulação não é eu manter o dinheiro comigo, sou eu ofertar o dinheiro, tá? E a partir desse instante, portanto, que eu ofertei o dinheiro, o motivo de especulação foi só a ponte entre eu pegar o dinheiro que eu tinha poupado e jogar no mercado. Quando eu joguei no mercado, eu ofereci o recurso no mercado, tudo bem? E vejam, vai ser, tá? Basicamente, como todos nós achamos que a taxa de juros se comportará entre hoje e amanhã não sei se é amanhã ou se é daqui a um mês ou daqui a um ano, daqui a 15 anos, mas é amanhã, tá? A maneira pela qual todos nós achamos que a taxa de juros se comportará nesse período futuro define a nossa preferência pela liquidez, a minha, a sua, a de todo mundo que está no mercado financeiro. E essas diferentes preferências pela liquidez formam um jogo de oferta e demanda por moeda. E esse jogo de oferta e demanda por moeda estabelece quem? A taxa de juros. Portanto, quem é fundamental dentre os motivos de demanda por moeda para se definir a taxa de juros? ME, motivo especulação de demanda por moeda. Aí, precaução não? Claro que sim, porque todo mundo, quando demanda moeda para si, para ficar com ela na mão, está no mundo da precaução. Mas eu demandei moeda tirando do mercado financeiro. Eu fiz isso, tá? Basicamente porque eu estou respeitando a especulação que eu tenho sobre o futuro, falar sobre o que eu não sei, especular. Então eu estou respeitando a especulação que eu tenho e acho que será ruim investir. Então eu demando, pelo motivo especulação, dinheiro de volta para o motivo precaução. É abrir e fechar a carteira. A carteira é o motivo precaução, tá? Quando eu abro a carteira e coloco o dinheiro no mundo, eu fiz a especulação. Quando eu puxei de volta, eu também especulei que vai dar ruim. Então, trago o dinheiro de volta e coloco na carteira. A carteira sempre será o motivo precaução. Esses motivos são a contraparte um do outro. Abrir e fechar a porta. É isso. Tá? Fechei a porta, precaução. Abrir a porta é o motivo especulação. E o motivo especulação mira para a taxa de juros. E ele mira para a taxa de juros querendo entender, tá, qual é o comportamento dela entre hoje e amanhã. Isso daí... eu posso prefixar, mas eu posso prefixar para daqui a 10 anos. E nesse caminho de 10 anos, como eu expliquei para vocês sobre a relação da prefixação, o valor da minha riqueza pode mudar, e pode mudar muito. Tá? E se o valor da minha riqueza muda muito e eu preciso sacar o dinheiro no meio desses 15 anos, como é que eu faço? Tá? Então, por isso que tem uma especulação sobre a taxa de juros, que quer dizer basicamente a gente apostar em uma coisa que é incerta. Tá? E aí, se a taxa de juros vai para um patamar muito baixo, as pessoas não investem financeiramente. Por quê? Porque entram vários riscos em jogo. Sempre que nós estamos abrindo mão da nossa liquidez, que a gente prefere menos a liquidez e oferta moeda para especulação, sempre isso envolve risco. Não por menos a gente ganha um prêmio chamado juros. Tá? Tem dois riscos aqui muito importantes. O primeiro é aquele que Keynes vai chamar de juro convencional. O que é isso? Qual é o juro mínimo que te coloca a emprestar dinheiro? Tá? As pessoas têm um juro mínimo que as motivam a colocar dinheiro em circulação. Tudo bem? A partir, vamos supor, de 2% para baixo, eu não invisto meu dinheiro. Tá? Por quê? Porque isso daí não compensa, para mim, o risco que é entrar no mercado financeiro. Tá? 3%, 4%, talvez no Brasil um pouco mais alto, 5%, não, está baixo demais, não vou investir. Tudo bem? Então existe esse juro mínimo abaixo do qual, ou a partir do qual, as pessoas não investem. Tá? Então, isso daqui está colocando o quê? Está colocando aqui, ó, o limite mínimo para a taxa de juros. E esse limite mínimo ainda tem outros fatores. Tá? Tem o fator expectativa, que por um lado depende do nível absoluto do juro. Um juro muito baixo dá um ganho muito baixo, a pessoa não vai querer correr aquele risco. Tá? Então assim, pelo nível já, pelo valor absoluto, a gente já tem, digamos, a indução ou não a se fazer o investimento. Mais uma vez, se tem um mínimo ali de ganho absoluto que a pessoa não topa entrar porque está muito baixo,
Tá? Tá próximo do juro convencional? Tá, mas eu não estou nem animado a entrar porque está pagando muito pouco. Se isso já existe, vejam, estou colocando um limite mínimo para a taxa de juros. Esse limite mínimo é positivo, tá? Guardem isso, tudo bem? Porque a gente está tentando entender o que define investimento produtivo, que a taxa de juros é um custo de oportunidade, porque vai comparar com a eficiência marginal do capital. É disso que a gente está falando, eu sei, é muita informação, mas, desculpa, não é culpa minha, tá? Estou tentando clarificar para vocês. O outro item é a variação, tá? Que acontece, a variação que acontece na taxa de juros. Isso daqui vai ficar mais claro para eu explicar para vocês, tá? A variação da taxa de juros, quando a gente olha aqui, ó, tá? Na pré-fixação. Então aqui na pré-fixação, tudo bem? Deixa eu só consertar essas coisinhas, então lá. Na pré-fixação, tá? Como eu expliquei para vocês, vejam, uma variação da taxa de juros, tá? De 1, por exemplo, para 2, faz com que o meu título, tá, valha menos entre hoje e amanhã. Se a taxa de juros valesse hoje 1, tá, de um título de 5, eu paguei pelo título 4. Se amanhã a taxa de juros aumenta, tudo bem? Na pré-fixação, e quem está falando da pré-fixação, se amanhã a taxa de juros aumenta para 2, o meu título amanhã vale 3. Ontem ele valia 4. Amanhã ele vale 3. Eu me tornei mais pobre se eu quiser negociar esse título amanhã. Tudo bem? As pessoas negociam títulos ao longo dos contratos. É o resgate automático. Tudo bem? E aí, o que Keynes está falando aqui? Tá? Ele está dizendo basicamente o seguinte. Vamos ver só se eu escrevo isso daqui um pouquinho melhor. Então, é a variação da taxa de juros que importa muito. Quando a taxa de juros é muito baixa, por exemplo, uma taxa de juros de 2, tá? Que muda para 4, a variação é muito grande, tudo bem? Aqui, simplesmente, eu dobrei, tá, a taxa de juros. E quando eu dobro a taxa de juros, aquele preço de mercado do título vai sofrer um impacto gigante. Por exemplo, tá, se eu for de um juro de 10, veja a altura, para 12, tá, esse crescimento de 20% do juro, tá, é muito menor do que o crescimento que eu tenho aqui dobrado dos juros. Tudo bem? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto menor for o patamar dos juros, pequenas variações de juros, 2 para 4, variou pouco, geram grandes variações no preço de mercado do título. Esse processo aqui, ó, tudo bem? 5, 4, 3 aqui, ó. Tá? Eu sei que é difícil entender porque a gente tem a cabeça pós-fixada. Aqui vocês vão ter que entender o que é a marcação de preço unitário de título pré-fixado. Tá? É uma relação entre o mundo e o Brasil, não é culpa de Keynes nem minha, tá? Vou me isentar disso. Mas entendam, quanto menor for o juro absoluto, que é isso que está aqui colocado, ó, quanto menor for o juro absoluto, maior é o risco, tá, de pequenas variações nos juros causarem grandes variações no meu patrimônio, no meu capital, no preço de mercado, tá, do ativo que eu tenho. Quanto maior for a taxa de juros, tá, aí para que o ativo tenha uma variação de preço muito grande, as variações de juros têm que ser maiores. Logo, se quanto menor for a base de juros, pequenas variações causam grandes impactos, quanto menor for os juros, mais arriscado é colocar. Logo, o juro está colocando, mais uma vez, tá, um limite mínimo positivo que ele pode alcançar. Beleza? Eu sei que isso é difícil, pessoal. Eu sei que quando vocês estiverem ali no capítulo 15, Keynes vai estar falando isso. Subiu o juro, caiu o valor de mercado do título. Vocês vão falar, mas como assim subiu o juro? Tá? Mas é a prefixação. Tá? O segredo disso é entender prefixação. Vamos lá, existem outros riscos, vou só nominá-los aqui, não vou explicá-los, mas existe risco de liquidez, tá? Que é eu não conseguir trocar o meu ativo por dinheiro rápido, existe risco de eu não receber de volta a retribuição, existe risco de eu ter inflação no processo, que tem muito a ver com risco de cálculo também, que eu posso calcular o futuro errado e fazer um mau negócio marcando um juro menor do que deveria ter marcado. Tá? Existe risco moral, que eu empresto uma pessoa, ela sabe melhor do que eu as condições dela, tá? Então ela pode estar me passando a perna. Existe risco de eu ter um conjunto de passivos que me pedem um juro 10 e eu errar ali nas contas e botar um ativo que me dê um juro 8, eu descasei ativo e passivo, isso é um problema. Diante de todos esses riscos que nós acabamos de falar, olha o conjunto deles, tá?
a grande conclusão que nós temos disso é que o juros sempre terá, o juro de mercado, que é diferente do Banco Central. O Banco Central controla o juro dele e bota onde quiser, inclusive negativo. O mercado não, vocês não vão emprestar negativo para ninguém, duvido. O Banco Central tem outras intenções, não confundamos, tá? Mas aqui, basicamente, o que nós concluímos dessa história toda é que a taxa de juros sempre tem um patamar mínimo positivo. Agora a gente vai fazer uma pequena relação. O que a gente está tentando ver? Tá? Desde o começo da nossa conversa, desde lá de trás, a gente está tentando ver o que define o investimento, porque é o investimento que define N, é o investimento que define Y, ou seja, emprego e produto. Tá? E aí, nessa história, a gente sabe que, por um lado, o investimento é definido pela eficiência marginal do capital, isso aqui é o lado real da economia, a taxa de retorno desse investimento, quando eu compro o bem de capital, que monta esse investimento. Por outro lado, eu tenho a taxa de juros, que nós acabamos de ver, que as diferentes preferências pela liquidez, tá? Quando há muita diferença pela preferência pela liquidez, isso daqui gera motivos, precaução e especulação diferente e forma o número da taxa de juros, por exemplo, 4,5%. Pois bem, tudo bem, maravilha. Mas o que a gente está vendo aqui? Tá? Nós estamos vendo que nessa comparação entre eficiência marginal do capital e taxa de juros, a taxa de juros tem um limite mínimo positivo. Tá? A eficiência marginal do capital, resgatem lá do capítulo 11. Voltem lá no vídeo do capítulo 11 e resgatem, tá? O que acontece com a eficiência marginal do capital no tempo. Keynes mostrou que no tempo, quanto maior for o volume de investimento, tá? Menores são as chances de nós fazermos outros investimentos que nos deem tão bom retorno quanto os primeiros investimentos feitos numa economia. Tá? Então, é o ganho do entrante, alguma coisa nesse sentido, tá? O ganho da inovação e tudo mais. Mas ao longo do tempo, os investimentos que nos são capazes de dar retorno positivo vão diminuindo, porque a gente está criando coisa nova o tempo todo. Para a gente fazer movimentações de coisas novas, é preciso ter inovação tecnológica gigantesca. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece a todo tempo. Tá? Então, lá no capítulo 11, nós vimos, eu desenhei esse gráfico para vocês, Keynes mostra, tá, que no tempo, o volume de investimentos, quando ele aumenta, ele acaba reduzindo no tempo a eficiência marginal do capital. Ao mesmo tempo, a gente acabou de ver, tá, que os investimentos financeiros que rolam no sistema financeiro, eles têm, tá, um limite mínimo positivo. Tudo bem? Eles têm um limite mínimo positivo. Vou colocar o limite mínimo positivo, está aqui. Esse daqui é o juro de curto prazo. Se aqui eu coloco uma variável tempo, tudo bem? Ou seja, eu estou chamando a atenção para os contratos que nós fazemos com maturidades longas, pagando uma taxa de juros. Tá? Se para um contrato de curto prazo o juro sempre terá um limite mínimo, para eu emprestar para o longo prazo, eu vou cobrar mais ou menos juros. Vocês acham que esses riscos todos aqui, ó, todos, tá? Se eu for fazer um contrato hoje no tempo, considerando esses riscos, 1, 2, 3, 10, 15 anos, eu vou pedir mais risco ou menos risco? Quanto mais longo o contrato, mais risco tem. Se mais risco tem, mais eu vou cobrar para abrir mão da minha liquidez. Qual é o nome dessa abrir mão da liquidez? Eu vou fazer uma cobrança. Juros. Logo, contratos com longa maturidade no tempo, tá, sempre pagarão um juro maior. Isso daqui, inclusive, a gente chama de curva de juros. Tá? Digitem também, é bom aprender sobre isso. Podem chamar de curva de rendimentos ou estrutura a termo da taxa de juros. É o mesmo nome para a mesma coisa, tudo bem? Isso daqui sempre será positivo e ascendente. Tá? Será positivo e ascendente porque quanto mais no tempo forem os investimentos financeiros longos, tudo bem? Mais arriscados eles são, maiores juros serão cobrados por ele. Logo, para eu fazer, tá, um investimento produtivo, o que olha para a eficiência marginal do capital, eu também tenho que olhar para a taxa de juros, porque eu também posso ganhar dinheiro investindo na taxa de juros. E quando eu olho para a taxa de juros, tá, ela tem no tempo um caminho ascendente. Ou seja, quanto mais longos forem os contratos, tá, que eu fizer no mercado financeiro, mais juros eles me pagarão. Ao mesmo tempo, quando eu estou vendo, tá, os meus investimentos produtivos e calculo a taxa de retorno que eles têm, eu vou vendo que ao longo do tempo, o retorno que eles me oferecem, vai diminuindo. Quando eu comparo isso com a taxa de juros, percebam, quem é que tem vantagem nessa história? É claro que é o investimento financeiro.
Tá? E por isso que Keynes, quando ele conclui o capítulo 15, ele nos diz, olha, o investimento financeiro, tá, ele sempre oferece uma concorrência que é quase desleal com relação ao investimento produtivo. Qual é o grande problema? O grande problema é que o investimento produtivo gera emprego e gera renda. O investimento financeiro, não necessariamente. Tá? Quando eu percebo no tempo, para concluir isso daqui e concluir essa videoaula, tá? Essa videoaula, quando eu percebo no tempo, tá, que os investimentos financeiros mais longos pagam juros maiores, tá? E quando eu percebo no tempo que talvez os investimentos produtivos que eu fizer ao longo do tempo, eles me darão menores retornos, eu não vou querer enfrentar, tá, a construção toda de um bem de capital, administrar pessoas, administrar uma produção, distribuir logisticamente, tá, se o investimento no mercado financeiro, que vai durar o mesmo tempo desse investimento produtivo, tem uma tendência de remuneração crescente ao longo do tempo. Tudo bem? Isso mostra a sensibilidade que é fazer um investimento produtivo. Isso explica também, agora só para a gente concluir e eu colocar a minhoca na cabeça de vocês, por que os bancos centrais, que são os que marcam o menor juros da economia, colocam juros, tá, em patamar negativo aqui, ó, tá? Eles estão fazendo isso justamente por causa dessa relação. Uma relação, tá, que tenta mostrar como o investimento produtivo é desfavorável em relação ao investimento financeiro na mente do empresário que quer ganhar dinheiro. Tudo bem? Para poder estimular o investimento que efetivamente gera emprego e renda, que é esse, que digamos, tão desfavorável em relação ao investimento financeiro, porque é muito mais demorado, muito mais difícil do que o financeiro, os bancos centrais estimulam a economia reduzindo o juro máximo possível, inclusive no campo negativo. Tudo bem? O que explica essa lógica? Isso que nós acabamos de conversar. Eu sei que é difícil, me desculpem, tá? Não é culpa minha. Mas nesse exato instante, a gente conclui Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Vejamos o nome do livro, tá aqui, ó. Teoria Geral do Emprego, a gente já sabe o que define emprego, agora a gente já sabe o que define o juro. No próximo capítulo, 17, a gente precisa entender por que é a taxa de juros da moeda a que mais importa na economia. O que a moeda tem que ninguém mais tem? É isso que nós veremos. Um grande abraço.